Sabe aquele sonho que vive dentro da sua cabeça, quase como um filme repetindo sem parar? Pois é, ele não está aí por acaso. Existe um motivo para ele estar tão vivo dentro de você. E eu te digo, ele pode se tornar real. Mas antes, deixa eu te contar um segredo. Tudo começa na fé. Não qualquer fé, mas fé verdadeira. Aquela certeza absoluta que não vacila, que te faz seguir firme, mesmo quando todo mundo diz que não vai dar certo. Sabe quando você sente no fundo do peito que algo simplesmente vai acontecer? Quando você acredita tanto que já vê aquilo tomando forma, é exatamente isso. O mundo que você quer construir começa primeiro dentro de você, na sua mente. A maioria das pessoas espera ver para crer. Olham ao redor e dizem, isso é impossível. Só que aí está o erro. Tudo que existe hoje, prédios, tecnologia, carreiras brilhantes, tudo começou como um simples pensamento, um vislumbre, uma ideia na cabeça de alguém. A fé vem antes da realização. Você tem que acreditar antes de ver. Mas olha, só acreditar e cruzar os braços não funciona. Fé sem ação é só esperança disfarçada. Se você acredita de verdade no seu sonho, então precisa agir como se ele já estivesse acontecendo. Pensar como alguém que já conquistou. Tomar decisões e se mover na direção certa, porque o universo responde a quem está alinhado com o que quer. E sabe o que é incrível? Quando você começa a viver nesse estado de fé inabalável, coisas extraordinárias começam a acontecer. Oportunidades surgem, pessoas aparecem, as portas que pareciam trancadas simplesmente se abrem. É quase como mágica, mas na verdade é pura ciência. Sua mente está desenhando o seu futuro, e o que você acredita com todo o seu coração, você atrai para sua vida. Agora me diz, e se você começasse a agir hoje como se seu sonho já estivesse acontecendo? Se acordasse amanhã com aquela certeza absoluta de que é só questão de tempo? Porque, meu amigo, tudo o que você deseja já está te esperando. Só falta você decidir acreditar de verdade. E sabe o que é mais curioso? Quando você realmente acredita, sua mente entra em um estado de criação contínua. Não importa o que aconteça ao seu redor, você consegue enxergar caminhos onde outros veem obstáculos. É como se o seu cérebro começasse a filtrar o mundo para te entregar exatamente o que você precisa. Você já reparou que, quando está focado em algo, começa a ver sinais por toda parte? Coincidências que parecem escritas no destino, aquele livro que chega até você no momento certo, aquela conversa que traz a resposta que você precisava. Nada disso é acaso. A sua mente está conectando pontos e desenhando o seu futuro antes mesmo dele acontecer. Agora deixa eu te contar algo que pode transformar a forma como você encara tudo isso. Não adianta apenas sonhar, querer e esperar que um dia as coisas aconteçam. É preciso se colocar na posição de quem já está vivendo aquilo. Não é mágica, é ciência. Sua mente responde àquilo que você alimenta. Se você passa o tempo todo dizendo, eu queria, mas é difícil, o seu cérebro aceita isso como verdade e começa a agir de acordo. Mas se você se vê como alguém que já conquistou, que já está no caminho certo, tudo muda. Você anda diferente, fala diferente, toma decisões diferentes. Isso, aos poucos, molda a realidade ao seu redor. Fé verdadeira não é só acreditar e esperar. É se mover como se já estivesse lá. É sentir no coração que aquilo já é seu, antes mesmo de acontecer. E quando você faz isso, o universo responde. Você se torna um ímã para as oportunidades certas. Começa a atrair pessoas que pensam como você, a enxergar possibilidades que antes passavam despercebidas. E quando percebe, está vivendo exatamente aquilo que um dia só existia na sua cabeça. A maior armadilha que impede as pessoas de chegarem lá é a dúvida. Aquele pensamento que bate dizendo, e se não der certo, ou e se eu falhar? Mas olha só, e se der certo?
E se tudo acontecer melhor do que você imaginava? Você está a um pensamento de distância de transformar a sua vida inteira. A escolha está em suas mãos, e tudo começa no que você decide acreditar hoje, porque o mundo dos seus sonhos já existe. Ele só está esperando que você tenha coragem de viver como se já fosse seu. E sabe o que é fascinante? Quando você realmente abraça essa fé inabalável, sua percepção do tempo muda completamente. Aquilo que antes parecia distante, inalcançável, começa a parecer inevitável. Você não espera mais anos para que algo aconteça, porque dentro de você já existe a certeza de que está acontecendo agora. E é aí que mora o verdadeiro segredo. A velocidade com que o seu mundo muda está diretamente ligada à intensidade da sua crença. Pensa só. Se você está sempre duvidando, hesitando, colocando obstáculos antes mesmo de dar o primeiro passo, tudo ao seu redor reflete essa indecisão. Oportunidades passam, pessoas se afastam e a vida se arrasta. Mas quando você decide, com absoluta certeza que vai acontecer, seu movimento muda, sua energia muda, e o universo responde na mesma frequência. O que parecia demorar anos acontece em meses. O que parecia impossível se torna apenas uma questão de tempo. E não precisa ser algo grandioso logo de cara. Pequenas provas vão aparecendo no seu caminho para te mostrar que essa verdade é real. Sabe aquele momento em que algo inesperado acontece, algo que você desejava, mas achava improvável? Isso não é sorte, é um reflexo da sua mentalidade, da sua crença e do que você está atraindo. O segredo está em perceber esses sinais, em aceitá-los como confirmações do que você já sabe. Tudo está se moldando para te entregar o que você acredita merecer. Só que tem um detalhe. A fé verdadeira não pode ser seletiva. Não adianta acreditar só quando tudo está indo bem e duvidar no primeiro obstáculo. Quem constrói o mundo dos seus sonhos entende que desafios aparecem não para te parar, mas para testar sua convicção. O que separa quem conquista de quem fica pelo caminho é a capacidade de continuar acreditando mesmo diante da incerteza. E olha, nada disso significa que você nunca vai ter medo ou que nunca vai questionar o caminho, mas é sobre não deixar esses momentos roubarem o seu propósito, porque no fim das contas, tudo se resume a um único princípio. Você se torna aquilo que acredita ser. Então, se existe algo dentro de você, aquela visão, aquele sonho que não te deixa em paz, talvez seja hora de parar de esperar e começar a viver como se já fosse real. Porque acredite, a única coisa entre você e o mundo dos seus sonhos é a sua decisão de acreditar sem limites. E então, vem aquela pergunta que muita gente se faz. Como saber se estou realmente acreditando de verdade? A resposta é simples. Quando você tem fé verdadeira, você não se sente à mercê das circunstâncias, não se deixa levar pela opinião dos outros e nem permite que o medo controle seus passos. Você simplesmente sabe. Não importa se a sua realidade atual parece distante do que você deseja, porque dentro de você já existe a certeza de que aquilo está se tornando realidade. E essa certeza não vem do nada. Ela vem do seu compromisso com a visão que você tem para a sua vida. Quando você se dedica a alimentar essa crença todos os dias, seja através de visualização, afirmações ou simplesmente agindo como se já fosse real, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir que está no caminho certo, não porque alguém disse, mas porque algo dentro de você confirma. É uma conexão tão profunda com o seu propósito que a dúvida perde força e a confiança assume o controle. A fé verdadeira tem uma energia própria. É aquela sensação de estar tão alinhado com seu destino que você consegue enxergar
Os sinais por todos os lados. Você percebe que cada desafio que surge não está ali para te impedir, mas sim para te fortalecer, para testar sua convicção e te preparar para algo maior. É incrível como a vida começa a conspirar a favor de quem está pronto para receber o que deseja. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, e você começa a ver que o que antes parecia impossível já está bem mais próximo do que imaginava. Mas tem um detalhe crucial nisso tudo. Fé sem movimento não constrói nada. Não adianta acreditar e ficar parado esperando um milagre acontecer. Ação e fé andam juntas, como duas forças que impulsionam sua realidade na direção do que você deseja. Cada passo dado com essa certeza, por menor que seja, reforça ainda mais a sua crença e acelera o processo. Quanto mais você age como se já fosse real, mais rápido se torna real. E olha, ninguém disse que seria fácil. Tem dias em que a dúvida vai querer dar as caras. Tem momentos em que tudo parece ir contra. Mas é aí que você precisa se lembrar do porquê começou. Você está construindo algo muito maior do que apenas um sonho passageiro. Está criando uma nova realidade para a sua vida. E isso exige compromisso, dedicação e principalmente coragem para seguir em frente, mesmo sem garantias visíveis. Agora, pare um instante e pense. O que aconteceria se você decidisse, de uma vez por todas, acreditar sem limites? E se você acordasse amanhã sabendo que tudo que deseja já está em processo? Como você se comportaria? O que mudaria na sua rotina? Quem você seria? Porque, no fundo, não é sobre o que você quer, mas sobre quem você se torna no caminho. E quando você realmente incorpora essa verdade, não há mais espaço para hesitação. Apenas certeza, movimento e realização. E sabe o que acontece quando você realmente decide acreditar sem limites? A sua percepção de quem você é muda completamente. Você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, não mais como alguém que espera pela sorte ou pelo momento certo, mas como alguém que constrói a própria realidade. Essa mudança interna reflete em tudo ao seu redor. De repente, aquilo que parecia distante começa a se aproximar, e o que antes parecia impossível começa a se desenhar com clareza na sua vida. As pessoas que vivem com fé verdadeira são aquelas que não se prendem à lógica do só vou acreditar quando ver. Elas entendem que primeiro é preciso acreditar, sentir, visualizar e depois, inevitavelmente, ver a realidade se moldar de acordo com essa visão. Isso não é pensamento mágico, é pura ciência da mente. Seu cérebro trabalha a favor do que você acredita com convicção e começa a fazer conexões, criar oportunidades e te colocar no caminho certo sem que você precise entender todos os detalhes. Você simplesmente sabe, segue e tudo começa a acontecer. Mas existe um ponto crucial aqui. Fé não significa ausência de desafios. Muitas vezes, quando alguém decide se entregar completamente ao próprio sonho, os primeiros obstáculos aparecem e a dúvida tenta se infiltrar. Parece que tudo fica mais difícil, como se a vida estivesse testando sua determinação. E quer saber? Está mesmo. Porque o sucesso não acontece por acaso. Ele acontece para quem sustenta a certeza, apesar das dificuldades. São esses momentos que definem quem vai seguir adiante e quem vai desistir. Quem permanece firme, avança. Quem vacila, retorna ao ponto de partida. A chave está em perceber os desafios como parte do processo, e não como sinais de que algo está errado. Toda grande conquista é precedida por momentos de resistência, e aqueles que persistem são os que finalmente atravessam para o outro lado. Quando você decide que nada vai abalar sua certeza, você se torna imparável. Mesmo que leve tempo, mesmo que seja um caminho cheio de ajustes e aprendizados, você já sabe no fundo da alma. É só questão de tempo até acontecer.
E quando acontece, quando aquele sonho que antes só existia na sua mente finalmente se concretiza, a sensação é indescritível. Você percebe que não foi sorte, não foi acaso. Foi construção, foi fé colocada em prática, foi movimento intencional, foi certeza sustentada até o fim. E o mais incrível, você percebe que pode fazer isso de novo, quantas vezes quiser. O mundo dos seus sonhos nunca esteve longe. Ele só estava esperando que você acreditasse de verdade para finalmente se tornar real. E então, algo extraordinário acontece. Você percebe que tudo que conquistou foi resultado daquilo que primeiro acreditou. Olhando para trás, você vê claramente como cada decisão tomada, cada momento de incerteza superado, cada passo dado com convicção te trouxe exatamente onde está agora. E aí vem uma revelação poderosa. Se você construiu isso, pode construir qualquer coisa. A partir desse ponto, sua mentalidade muda completamente. Você já não se vê como alguém que tenta, mas sim como alguém que faz. A fé verdadeira deixou de ser apenas uma ideia inspiradora e se tornou um princípio inabalável na sua vida. Cada novo sonho já não parece um desafio impossível, mas sim uma realidade em construção. Você não se pergunta mais, será que vou conseguir? Porque a resposta já está dentro de você. O que antes parecia um sonho distante agora é apenas uma questão de tempo e dedicação. Esse é o ciclo de quem entende o poder da fé verdadeira. Você nunca mais será a mesma pessoa. O medo perde a força, a dúvida desaparece e a certeza se torna a base da sua existência. Tudo ao seu redor começa a refletir essa nova realidade. E você percebe que a cada dia está criando um mundo que antes só existia dentro da sua mente. E o mais incrível, você descobre que pode expandir isso ainda mais. Que pode ir além do que imaginava, que pode tocar vidas, inspirar pessoas, transformar ambientes e fazer parte de algo maior. E então, o que era apenas um sonho se torna um legado. Seu caminho deixa marcas, suas conquistas provam que a fé verdadeira constrói mundos, e sua história passa a ser um exemplo vivo do poder da crença. Você não apenas transformou a sua vida, mas também mostrou para o mundo que tudo é possível quando se decide acreditar sem limites. E é aí que você percebe que nunca se tratou apenas do destino final, mas sim da jornada que te moldou para chegar até aqui. Porque no fim das contas, fé verdadeira não é só sobre conquistar algo, é sobre se tornar alguém que constrói, dia após dia, a realidade que sempre soube que merecia viver. E aí vem a grande virada. Você percebe que seu crescimento nunca mais terá um limite. O que antes parecia um objetivo distante, um sonho reservado para poucos, agora é apenas o começo de algo ainda maior. Cada conquista se torna um alicerce para a próxima, e a sua fé se fortalece a cada resultado positivo que surge no caminho. Você para de enxergar os desafios como barreiras e começa a vê-los como degraus, como oportunidades para se tornar ainda mais forte e preparado para o que está por vir. O que muitos não entendem é que a fé verdadeira não se trata apenas de acreditar que algo bom vai acontecer, mas sim de agir de maneira condizente com essa crença. Não basta esperar, torcer ou desejar. É preciso se movimentar, criar, moldar a sua realidade com cada atitude, com cada escolha. A diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que apenas sonham está na capacidade de sustentar essa fé em meio às incertezas, de continuar agindo mesmo quando os resultados ainda não estão visíveis. E então, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas que vivem nessa mesma frequência. Sua energia muda, seu círculo muda, e você percebe que agora está cercado por aqueles que também acreditam, que também constroem, que também vivem com um propósito. Tudo ao seu redor se transforma porque, internamente, você já não é mais a mesma pessoa.
A insegurança dá lugar à confiança, o medo se dissolve na convicção, e cada passo que você dá reforça ainda mais a realidade que está criando. Mas existe um ponto que precisa ser sempre lembrado. Não importa o quão grande seja seu sonho, sua fé precisa ser maior. Se você deseja algo extraordinário, sua crença precisa estar à altura. É preciso parar de pensar pequeno, de limitar suas possibilidades, de achar que existe um teto para aquilo que pode conquistar. O mundo dos seus sonhos não foi feito para ser pequeno, ele foi feito para ser exatamente do tamanho da sua coragem. E quando você decide viver nessa intensidade, tudo começa a fluir, porque finalmente você está caminhando no ritmo daquilo que nasceu para ser. A única pergunta que resta é: até onde você quer chegar? Porque agora você sabe que não. Há mais limites, apenas infinitas possibilidades, esperando pela sua decisão de acreditar e agir. O mundo dos seus sonhos sempre esteve ao seu alcance. Só depende de você continuar construindo sem hesitar, sem recuar, sem duvidar. Apenas seguir em frente, com a certeza absoluta de que tudo já está acontecendo, exatamente como você sempre soube que aconteceria. E se você olhar para tudo que já percorreu até aqui, perceberá que sua jornada sempre esteve nas suas mãos. Cada pensamento que você cultivou, cada escolha que fez, cada atitude que tomou, foi um passo na construção do mundo dos seus sonhos. E mesmo que por vezes os desafios tenham surgido, sua fé verdadeira sempre foi a força que manteve tudo de pé. Agora, você já sabe que não precisa esperar o momento certo, porque o momento certo nunca chega, ele é criado. Você compreendeu que a realidade não se ajusta sozinha, mas sim em resposta àquilo que você projeta, sente e sustenta com absoluta convicção. E mais do que isso, percebeu que sua própria mente é a ferramenta mais poderosa que existe, capaz de moldar o seu destino de acordo com aquilo que você acredita ser possível. Muitas pessoas passam a vida esperando sinais, hesitando diante do desconhecido e tentando prever todas as variáveis antes de dar o primeiro passo. Mas quem entende o verdadeiro poder da fé sabe que não é assim que funciona. A certeza precede a realização. Você decide primeiro, sente primeiro, age primeiro, e então os resultados começam a aparecer. O mundo não responde àqueles que apenas desejam, mas sim àqueles que vivem como se já soubessem que seu destino está traçado. O mais interessante disso tudo é que, ao longo do caminho, você começa a perceber que sua fé não apenas transforma a sua vida, mas também toca aqueles ao seu redor. Pessoas se inspiram, começam a enxergar novas possibilidades, sentem a energia da sua determinação e, sem perceber, mudam suas próprias trajetórias. Porque, quando alguém verdadeiramente acredita, isso se reflete em cada palavra, cada gesto e em cada presença. O impacto vai muito além de uma conquista individual. Se espalha como ondas, atingindo lugares que você jamais imaginaria. Então, o que realmente importa é compreender que não há limites para aquilo que você pode criar. Seu mundo é um reflexo daquilo que você sustenta dentro de si. E tudo que parece impossível agora é apenas uma possibilidade esperando ser concretizada. Se você realmente deseja algo, se sente com toda a intensidade que isso já é seu e age de maneira correspondente, não há força capaz de impedir que sua visão se torne realidade. O mundo dos seus sonhos já existe. Agora, só falta você decidir vivê-lo sem hesitação, sem dúvida, sem medo. Porque no fim das contas, tudo se resume a uma única pergunta. Você está pronto para acreditar sem limites?